Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo da nossa série de World Building, Universo, Planos e Fugas, e é o terceiro no qual eu trabalho nesse personagem novo, esse bardo. Eu vou deixar o link para os 2 primeiros episódios aqui na descrição, e hoje o foco vai ser principalmente o rosto e as mãos. Eu vou, claro, mexer em alguns outros detalhes, principalmente se sobrar tempo, né? Mas eu vou principalmente trabalhar na expressão dele e na forma das mãos, deixar elas um pouquinho mais orgânicas, né? E aí, pelo caminho, eu vou tentar ter uma ideia, tentar definir qual vai ser a fonte de luz, né, que eu vou colocar ali na frente dele para poder trabalhar no próximo episódio. Então vamos lá. Vou começar aqui, pegar um pincel um pouquinho menorzinho. Vou começar a dar um pouquinho mais de definição aqui para o rosto, né, alguns traços do rosto. Então a sobrancelha dele pode ser um pouquinho mais marcada, né? Essa curvatura aqui do olho não tá legal. Preciso mexer nisso, né? Porque onde tem a bochecha é que você tem uma proeminência e onde tem o olho você tem uma entradinha, né? Vamos dizer assim. Depois eu dou uma olhadinha ali. Mexer um pouquinho no tamanho do olho, né? Eu não estou trabalhando aqui com proporções 100% realistas, até porque eu não estou usando referência nenhuma, né? Eu quero uma pintura mesmo, como essas que tem ilustrando livros de fantasia e tudo mais, onde as formas e as expressões não são necessariamente realistas, mas também não chegam a ser cartoonizadas, né? Vamos chegar no meio termo aí. Então marcar aqui algumas linhas da orelha, do cabelo. Eu ainda tenho que definir exatamente como é que vai ficar esse penteado dele, né? Vamos escurecer dentro do olho, só para poder ver para que lado que vai virar a pupila, né? Que eu preciso saber onde eu vou colocar a fonte de luz. Eu já sei que ele vai estar olhando para uma fonte de luz ali na frente dele. Acho que é mais ou menos isso que eu quero. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente vai mexendo, né? Vamos lá. Vamos experimentar uma coisa aqui, né? Vamos pensar que a fonte de luz ali do lado seja alguma coisa azulada, né? Vou tentar botar um brilho azul no olho dele, só para ver como é que fica. Acho que é por aí. Só dar uma... deixar uniforme, né? Deixar igual dos dois lados. Mais ou menos igual. É. Por enquanto está muito exagerado, né? Quando a gente começa a usar tons muito vibrantes ou muito escuros, né? Numa pintura que está no rascunho, tudo salta muito aos olhos, né? Dá muito mais destaque. Mas aí, conforme toda a pintura for sendo trabalhada, isso vai ficando mais... Vou imaginar aqui o brilho refletindo também na pele dele, né? E é interessante também manter em mente que cada superfície vai refletir a luz de uma certa maneira, né? Então, uma superfície úmida, por exemplo, como é a dos olhos, vai ter um brilho bem mais destacado. Enquanto que a pele, eu estou querendo que ele esteja um pouco suado, né? De repente, depois de alguma ação, né? Que eu vou descrever ainda numa história, também vai ter alguns pontos onde o brilho azul vai ser muito maior. E, por exemplo, na roupa a gente já tem um brilho, uma reflexão, né, melhor dizendo, mais difusa, né? Uma coisa mais espalhada, manchada. Por enquanto, só estou jogando mesmo onde vai entrar, né, a luz azul, só para ver como é que fica no todo. Depois eu volto trabalhando esses fatores. Eu acho que vai ficar legal incluir o azul, né? Porque esse marrom está puxando para o laranja e o azul é complemento, né? É cor complementar. Então gera um contraste bem interessante. E a testa eu quero que reflita um pouco mais. Depois eu vou dar uma trabalhadinha aqui, porque a gente sua bastante na bochecha, na ponta do nariz e na testa, né? Vamos descer aqui para a roupa. Eu acho que aqui pode ter um brilho um pouco maior, porque vamos dizer que seja um tecido mais acetinado, né? Um tecido mais brilhante. Dentro da boca, vamos botar um pouquinho mais de sombra. Toda vez que a gente aumenta a luz de alguma superfície, é legal aumentar a sombra também, para poder o contraste dar a impressão exata de como as coisas estão ficando, né? Vou botar um pouquinho mais de sombra aqui no cabelo também. Aos pouquinhos eu vou definindo esse penteado dele, né? Que é bem incomum. Por enquanto, todo esse lado aqui do personagem eu vou manter mais sombreado, como eu comecei a trabalhar no episódio passado. Depois eu vou ver se ele vai ser banhado por outra luz. E aí eu trabalho de novo.
preciso dar para ele uma expressão mais cansada, né? Ele ainda está muito jovial. Ele não é um velhinho, mas também ele não é um jovem, né? Acentuar um pouquinho as marcas de expressão. Isso tudo depois eu vou trabalhar com a espátula, né? Suavizar, encorpar um tom no outro. As narinas dele também não estão 100% alinhadas, né? Vou dar uma invertida para ver melhor. Realmente a narina esquerda precisa mexer ali. Mas eu já estou começando a enxergar uma expressão no personagem. A curvatura do olho ali ainda está errada, depois eu vou trabalhar. Acabei que eu não mexi ali. Suavizar aqui o brilho da testa. Os traços em geral, né? Bem aqui eu preciso diminuir um pouquinho e alinhar também. Esse ângulo não está 100% certo não. O olho dele está bem saltado. Preciso integrar melhor no rosto. Pronto, ficou melhor. Só um pouquinho aqui no tupete. Tem algumas linhas ainda do rascunho que dá para integrar melhor no fundo e puxar um pouquinho desse amarelo também. Deixar mais orgânico, né? E é isso. Os olhos, o olho de lá está um pouquinho mais para cima, né, e num ângulo não muito correto. Já mexo nisso. O nariz desse lado está ok. Vamos para os lábios agora. Tem bastante coisa para acertar ainda nos planos do rosto, né? No formato do rosto em si. Mas já tem uma expressão aqui surgindo. Nos lábios eu quero que reflita um pouquinho mais da luz, né? Porque o lábio pode estar úmido. E na bochecha também. Aquelas áreas que eu tinha falado antes, né? Isso é mais ou menos um mapa de como vai ser trabalhada a luminosidade no rosto dele. Na cabeça como um todo, né? Mais um pouquinho aqui na gola. Vamos arriscar agora descer, né? Quero espalhar essa tonalidade de azul, né, por todo esse lado aqui dele, para poder ver se vai combinar realmente, né, essa tonalidade para ser proveniente da fonte de luz que eu ainda vou colocar na imagem. E assim eu aproveito para estabelecer algumas texturas também, né? No geral eu quero que ele tenha uma textura não tão suave, né? Eu quero uma coisa mais áspera, mais rústica, porque eu acho que é isso que está combinando com o desenho no final das contas. Então eu vou sempre colocar um pouquinho de azul e suavizar, né? Tentando fazer um blend, né? Com a tonalidade que já estava por baixo. O azul e o laranja, como eu já falei, eles são complementares, né? E por consequência são cores que geram um contraste maior também. Então tem que tomar muito cuidado, porque se for um azul muito berrante no personagem, né, vai ficar um contraste que não vai ficar muito agradável aos olhos. Então, como é um laranja também mais morto, um laranja mais puxando para o marrom, não vamos botar aquele azulão muito vivo, vai ficar feio. Bom, trabalhar um pouquinho nas sombras agora, um pouquinho mais, né? Tem lugares aqui, principalmente na parte interior, na parte central da figura, que a gente pode intensificar um pouquinho mais. Isso vai ajudar a marcar onde termina um elemento e começa outro, né? E a gente tem a cavidade do instrumento, né? Que é totalmente preta. Eu gosto de ir fazendo assim, conforme eu vou trazendo luz para o desenho, eu gosto de equilibrar, botando um pouquinho mais de sombra. E assim a gente começa a ter uma noção dos níveis, né? Aqui, por exemplo, quanto mais sombra tiver logo depois do braço, né? Quanto mais sombra tiver no tampo aqui do instrumento, mais vai parecer que o instrumento está sendo acolhido pelo braço do personagem, né? Bom, essa mão aqui a gente ainda tem que ver bastante coisa nela, né? A estrutura dela não está muito certa, mas aqui a gente já pode marcar
uma curvatura. Depende também de eu ajeitar o braço do instrumento em si, né? Por enquanto eu tenho só uma sugestão, né? Que eu fiz quando eu fiz o rascunho, né? Então tem muita coisa para ajeitar aqui ainda. Vou trabalhar as sombras ao redor. Aos pouquinhos eu vou integrando ele no desenho. Só de definir um pouquinho melhor o que está em volta da mão, a mão já surge com um formato mais correto, né? Deixa eu dar uma misturada aqui nessa sombra que eu acabei de fazer, né? Para poder suavizar um pouco mais e integrar ela na roupa, né? Tá por cima. Beleza. Menos contorno, né? E mais noção de profundidade e de destaque. O que eu pretendo fazer agora? Já que eu trabalhei o brilho mais azulado do lado de cá da imagem, eu vou tentar fazer alguma coisa do lado oposto usando uma sombra mais azulada, né? Ali embaixo do bandolim. Escolhi aqui uma tonalidade, né? Tem que ter a opacidade certa. Eu nem sei se vai ter uma outra fonte de luz nas costas dele, mas por enquanto vamos trabalhar um azulado aqui desse lado, até para entender um pouquinho melhor a ambientação, né? Então toda essa parte aqui vou deixar uma tonalidade mais azul, porque por enquanto meu plano é fazer uma fonte de luz azul, né? Provavelmente mágica, ali na frente dele. Vou botar um pouquinho aqui no tampo do bandolim também. Eu vou pegar um tom um pouquinho mais escuro para trabalhar as partes de sombra mais intensa, né? Embaixo da mão, um pouquinho mais, assim melhor. Olha como é que o instrumento já salta, né? A gente já consegue ver que ele está na frente do resto do corpo. Essa parte aqui também eu tenho que alterar o formato, né? A blusa dele ali está muito monótona, tem que botar alguma coisa, talvez um cinto, não sei. Então tá aí a sombra embaixo do bandolim junto à perna, né? Agora seria legal misturar um pouquinho essas linhas azuis aqui, mesclar um pouquinho mais, né? Para ficar mais natural. Bem melhor. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque como a minha ideia é fazer uma fonte de luz mais no pé do personagem, então é aqui que tem que ter um brilho maior, né? Na perna, na parte de baixo da mão. Agora eu vou trabalhar pensando já na existência dessa luz ali. O tampo do alaúde reflete a luz de uma maneira diferenciada, né? Vamos fazer aqui uma coisa, por enquanto, mais sutil, né? Mas que mostra direitinho que a interação da luz com a madeira é diferente da interação da luz com a roupa, né? Bom, beleza. Já tem luz azul na parte onde eu queria, né? Agora seria interessante cuidar aqui dos dedos, né? Da mão. Primeiro eu vou tentar marcar mais ou menos a posição que está sugerida, né? Que foi sugerida pelo esboço. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Eu ainda acho que a mão está meio dura, né? Meio artificial. Mas vou dar uma marcadinha aqui em volta. Depois eu vejo se é isso mesmo. Acho que é a ponta do dedo, na verdade. Os dedos têm que ser um pouquinho maiores, né? A gente pode dar uma curvatura ali para poder mostrar que está dedilhando. Eu acho que é por aí, ó. Como eu tinha falado, eu estou fazendo sem referência, né? Então não tem nenhuma mão para olhar no momento, então eu vou meio que com base nos desenhos que eu já fiz de mãos. Então, acho que a gente pode mudar um pouquinho o ângulo da dobra do dedo e fazer com que eles fiquem mais tensos, né? Como se estivessem puxando a corda. Acho que é por aí, eu tô chegando lá. Pegar um tom aqui parecido com o do tampo do alaúde só para preencher, ó. Eu acho que é quase isso. Foi interessante. Quando puser as cordas vai ficar mais natural, né? Mas já está melhor. Apagar aqui em volta.
Mão é um negócio muito difícil de desenhar, né? Porque a gente tem muitos ângulos e muitos formatos diferentes, muitas poses que a mão pode fazer. Por isso que muita gente, principalmente que está começando, né, tem muita dificuldade de desenhar a mão. Mas tá ficando, né? Não é um desenho também ultra realista, ultra detalhado, né? Vamos ver a outra, o que a gente pode fazer. Porque a outra está bem menos polida, né? Trabalhei bem menos dela. Fazer a posição aqui do acorde. Lembrando que o dedão fica mais para trás, né? E assim a gente aproveita para definir um pouquinho do cabo do alaúde também, né? Do braço do alaúde, melhor dizendo. Vai botando os limites aqui. Eu ainda acho que ele está torto, né? Mas depois, quando eu for botar a corda, eu vejo, faço uma medição legal nele. Então, a iluminação está vindo de lá. Então a gente tem essa face dos dedos aqui iluminada, né? O formato ainda não está totalmente certo. Esqueci de botar a marca da luz aqui nesse lado também, né? Nessa mão também. A missão hoje é mão e rosto, né? O resto é lucro. Então eu estou trabalhando a iluminação no geral, mas eu preciso focar nesses dois elementos. Então, depois que eu incluí a tonalidade azul aqui, eu estou dando uma suavizada. Fundir melhor as tonalidades que tem na mão por enquanto, né? Essa estrutura aqui da parte de baixo eu ainda preciso dar uma adaptada, não preciso mexer. Suavizar aquele contorno preto que eu fiz aqui no braço. Aqui embaixo tem que lembrar que tem outra face, né? Porque ele está levemente inclinado para cima e falta trabalhar a luz aqui também, talvez ao redor da boca do instrumento ali, que fazer uma coisa mais irregular, né? Porque é um instrumento artesanal, então a circunferência ali não é perfeita, né? Então não vai refletir a luz de maneira perfeita também. A iluminação é uma boa maneira de texturizar os elementos. O olho do observador entende melhor as superfícies conforme a gente trabalha a incidência da luz, né? Não é só colorir. Bom, acho que é por aí. Vamos para o rosto então, né? Parte de cima, já que a mão a gente já deu uma andada boa. Vou pegar aqui, antes de tudo, uma tonalidade de azul bem sutil, né? Eu vou tentar assim, depois eu boto uma transparência. Acho que assim ficou demais, né? Ficou demais. Menos opacidade vai dar mais certo. Porque a minha ideia aqui é não destruir o contorno que estava embaixo, né, que está embaixo, e isso bem melhor. E aplicar essa tonalidade mais azulada só desse lado, né? Um pouquinho aqui nessa face, né, que ainda está pegando o azul, mas preservar a sombra ali na hora que o rosto vira, né? Trazer um pouquinho mais para baixo. É difícil, sem ver a fonte de luz, né, imaginar que vai ficar natural quando tiver, né, a origem, né, dessa luminosidade azul. Mas a gente já está trabalhando como se ela já existisse, como se já existisse alguma coisa ali aos pés dele jogando essa luminosidade. Com certeza vai ficar mais natural quando eu fizer isso. Eu ainda não tenho ideia do que vai ser, não. Eu estava com a ideia de um cristal mágico, ou uma fogueira com uma chama azul, mas não sei, né? Pode ser uma coisa mais original. Vou botar mais um pouquinho aqui embaixo, aproveitar que eu estou com esse tom mais translúcido, né? Para uniformizar melhor. Beleza. Então assim a gente já tem uma definição melhor entre os tons, né? Um lado e do outro do personagem, né? E agora eu queria gastar um tempinho mexendo nessa gola dele, né? Que é um elemento chave da aparência dele, da estética do personagem. Então vou tentar botar uns tons mais vivos aqui, um azul, um laranja quase vermelho, né? Vamos ver como é que fica. E eu aproveito também para corrigir alguns defeitos que tem aqui no formato do personagem.
A silhueta dele ali não está 100% certa. Então estou usando cores que eu já utilizei, não estou pegando da palheta. Só escolhendo versões mais vivas, né? Vamos experimentar para ver o que fica legal, né? Talvez um pouco menos ali. A gente vai tomando as decisões conforme o desenho avança, né? No início eu achei que seria legal enfatizar só a luz mais na parte inferior do personagem, mas agora eu acho que ficaria interessante esse tecido aqui ser um tecido mais reflexivo, né? Um tecido que destaca mais a luz. Não sei. Aproveitar para ver aqui, parte da barba. Não essa mancha amarela, né? Vamos tentar pegar uma coisa mais sutil, uma pincelada menor. Mas no geral o personagem precisa ficar um pouquinho mais vivo, né? O rosto dele. Agora sim. São alguns fios que, se você olha de perto, parece meio rabiscado, mas quando você olha de longe, ajuda a entender o formato do rosto do personagem, da cabeça do personagem. Beleza. Bastante amarelo, né? Agora, aquela suavizada com a espátula. Limpar um pouquinho as marcas do pincel, né? E aproveitar para juntar as tonalidades também um pouquinho. Aqui tem preto, tem azul. Aproveitar para mexer aqui embaixo também. Ficando bem interessante. Esse plano do nariz está legal. E esse lado aqui não está tão bom. Preciso mexer nisso. Beleza. Está bem melhor. Bastante coisa para mexer embaixo. Eu estou com vontade de acentuar bem as sombras do lado de lá, né? Mas, em termos de composição, se imaginar que a fonte de luz está ali no meio do desenho mais ou menos, acho que está bem legal, né? Acho que está na hora da gente concentrar aqui um pouquinho mais no rosto, acertar esse nariz. Não sei se eu vou mexer no olho agora, mas vamos ver o que dá para fazer. Ficou um pouquinho melhor. Acho que tem bastante coisa para dar um polimento ali. Bom, pensar naquela questão de escurecer o lado de cada imagem, né? Acho que vai ficar interessante. Esse braço está totalmente inacabado, o braço esquerdo dele. Então, vamos ver o que dá para fazer nessa região aqui. Trabalhar com sombras, né? Trabalhar com sombras é trabalhar ao redor dos elementos. Não necessariamente contornando, né? Mas é trabalhar nos espaços entre eles. E como é uma imagem mais fechada, com a iluminação um pouco menos generosa, então dá para criar planos interessantes com as sombras, né? Então mexer aqui um pouquinho no formato do braço, um pouquinho mais, né? De pouco em pouco ele está tomando forma, né? Já não está mais tão desproporcional. Esse mindinho bem esticadinho aqui, os outros dedos mais encolhidos, formando aqui algum acorde que não precisa ser necessariamente real, né? Não precisa existir. Tô sugerindo aqui o plano inferior do bandolim, né? Já está aparecendo. E toda essa parte aqui está precisando realmente de
um tratamento melhor, né? Tá tudo basicamente como estava no esboço, né? Não acho que precise de tanta definição assim, essa parte, afinal está na borda do desenho, né, essa parte dele. E teoricamente numa parte menos iluminada, mas precisa de um acabamento ali, né? Tem que cuidar também um pouquinho ali das bordas da madeira, né? E também do tampo, né? Da abertura do tampo, né? E aqui, como eu quero a sugestão de uma borda brilhante, né? O segredo é fazer um traço firme, né? Convicto, sem muito rabisquinho, e em alguns pontos a gente concentra mais a tinta, sugerindo pontos de luz mesmo, né? Dá um efeito bem interessante. Fazer a mesma coisa aqui. Já é a segunda ou terceira vez que eu trabalho a luz no bandolim, né? Só nessa sessão. E é assim mesmo, né? Fazer a sombra então, do lado de cá. Aqui eu também não vou ter dó não. Vou mergulhar toda essa parte numa tonalidade mais amarronzada. Isso vai favorecer o lado iluminado muito, né? Bom, agora que eu já pintei, vamos ajustar a opacidade, né? Acho que é assim, mais legal. Ficou bem melhor o desenho. Ainda tem que fazer as sombras projetadas, né? Do personagem na pedra onde ele está sentado. Ajeitar aqui embaixo. Aqui uma outra tonalidade, cor mais amarronzada. A gente aproveita para dar um ajuste aqui na parte do braço, da mão. Vamos reforçar a sombra do bandolim na barriga dele, né? No torso. Aqui, tá vendo? Eu vou marcar assim por enquanto, né? Essa túnica quadrada sem graça. Mas eu acho que eu vou botar um cinto aqui, não sei, com umas dobras. Pensando aqui o que eu vou fazer. Bom, vou gastar mais um tempinho aqui nessa parte do bandolim na mão, né? No braço do bandolim e tudo. Bom, acho que por enquanto é isso. E agora eu vou finalmente voltar aqui pro rosto. Vamos ver se eu consigo dar um jeito nesse olho. Estou protelando fazer isso desde o início do vídeo, né? Mas está na hora de resolver os detalhes mais importantes em relação à fisionomia dele, né? Vamos ver o que acontece, né?
Bom, melhorou bastante, né? Eu vou dar uma descansada do rosto e mexer um pouquinho aqui embaixo, em outros lugares aqui ao redor. Aqui precisa de uma tonalidade um pouco mais nítida, mais viva, para poder não sumir, né? Contra a parede marrom lá atrás. Enquanto isso, eu posso pensar um pouco na fonte de luz, né? Que é o ponto de interrogação da imagem até agora. Eu quero que essa imagem conte uma história, então eu preciso que essa fonte de luz me instigue a ter ideias depois, né? Isso me traga inspiração para poder escrever uma história em cima dessa imagem. E eu fiquei pensando, né, que uma fogueira azul, né, com uma chama azulada, pode até trazer alguma ideia, né? Mas acho que é muito pobre ainda, muito comum até, né? A gente já viu isso em ilustrações de fantasia. Não sei, de repente colocar um ser mesmo, uma criatura mágica, né? Como se fosse uma elfa pequenininha, uma pequena dançarina. Acho que combinaria com o fato dele estar tocando, né? E talvez esse bandolim, esse alaúde tenha propriedades mágicas, ou a música que ele está tocando tem propriedades mágicas e tenha atraído esse ser, né? Ou de alguma maneira invocado esse ser, ou nesse lugar específico essa dançarina estava escondida e ele tocando ele conseguiu encantá-la, né? Não sei, eu acho que isso me traz mais ideias para uma história do que simplesmente uma fogueira, né? No meio da imagem. E aí é lógico, é mais trabalho, né? A imagem vai levar um pouquinho mais de tempo para ser feita, mas eu acho que vai ficar interessante. Eu posso pesquisar algumas referências, né? E o episódio que vem eu já posso dedicar inteiramente a construir esse novo elemento na imagem, né? É uma boa ideia. Só para fazer um teste de composição aqui, eu vou escurecer a parede aqui nas costas do personagem, só para ver se ele se destaca o suficiente, né? Se vai ficar interessante, se não vai pesar muito, porque a imagem já é bem fechada, né? Acho que vai ficar legal. Lógico que eu vou ter que texturizar isso aqui como pedra, ainda tem que ver essa janela, o que vai ter dentro dela, se dali vai sair alguma outra fonte de luz. Depois eu me resolvo isso. Mas é só porque estava ficando muito liso atrás do personagem, eu estou ficando meio sem referência, né? Bom, feito isso, bora voltar pro rosto, ajeitar o que falta na fisionomia dele, né?
Bom, falta um detalhe ou outro, mas esse é o rosto do nosso bardo, né? Os lábios estão um pouquinho mais iluminados do que seriam normalmente, mas eu acredito que quando puser a nossa fonte de luz, vai harmonizar melhor, né? Ainda tem uma coisa ou outra para resolver, né? Principalmente em relação ao brilho dos olhos, a direção para onde ele está olhando. Isso eu vou decidir mais para frente na imagem, né? Quando eu já tiver colocado tudo que vai aparecer na imagem, todos os elementos que eu estou planejando. Mas é isso. Eu posso continuar detalhando até ele ficar fotográfico, né? Mas eu levar muito tempo e não tem necessidade, né? Eu quero uma pintura mesmo com cara de ilustração de RPG, né? Então tá de ótimo tamanho. Vou dar os últimos acabamentos aqui. Enquanto isso, eu realmente estava pensando, né, na fonte de luz que está faltando para o desenho, e eu acho que decidi mesmo. Vou fazer uma dançarina meio mágica, meio etérea ali, e emanando uma luz azulada. Acho que vai ficar interessante ela ali no meio da imagem, né? Posso fazer uma coisa bem fluida mesmo, né? Ela flutuando. Em princípio eu não quero pensar muito nos porquês, né? Eu só vou fazer assim e depois, quando eu tiver que fazer um brainstorm para transformar essa imagem numa história, eu defino tudo. Mas está aí. A missão de hoje era trabalhar nas mãos, no rosto e em alguns detalhes, né? Do bardo. Fizemos. E agora é partir para a próxima etapa, né? Fazer esse elemento central ali, a nossa fonte de luz. E depois a gente trabalha na composição como um todo, né? Faz a texturização do fundo, o cenário e tudo mais. Mas estou bem animado, está ficando bem interessante. E a gente continua então no próximo episódio. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.